Shalom Haverim, Shalom amigos, que o eterno Criador dos céus e da terra esteja neste momento, o qual você está assistindo esse vídeo, abençoando grandemente a sua vida, que toda barahá do Altíssimo seja abundante sobre a sua vida, sobre sua casa e sobre sua família, no nome de Yahushua HaMashiach. Eu quero ler para você o que está escrito lá em Jeremias, capítulo 3, versículo 15. E eu quero falar justamente com você que gosta de frequentar religiões e ir buscar bugigangas, ir buscar objetos de adornos, ir buscar amuletos dentro das suas religiões. Você que gosta de buscar esse tipo de coisa, eu quero mostrar algo para você que está nas Sagradas Escrituras, no capítulo 3 do livro de Jeremias, versículo 15 e 16. Olha o que está escrito aqui. E vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Olha aí. Ah, mas eu não preciso entender, eu tenho que obedecer. Não, você tem que entender sim. Você tem que entender, você tem que compreender, você tem que buscar o entendimento. Pastores que ensinarão com ciência e com inteligência. E olha o que está escrito mais. E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naquele dia, diz o Adonai, nunca mais se dirá, a arca do concerto de Elohim, de Adonai, nem lhe virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Por que o Eterno disse que quando a humanidade multiplicasse sobre a terra, ele daria ensinadores, com pastores que ensinariam com inteligência, com ciência, e que não mais fariam uso da famosa arca do concerto. Você que frequenta algumas religiões, você já deve ter na sua casa arquinha, coluninha, cajadinho, tudo no diminutivo, né? Você deve ter lá na sua casa, porque você vai nas suas congregações buscar esse tipo de adorno, de bibelô. Mas por que o Eterno diz que não se faria mais, não buscaria mais, nem se lembraria mais disso? Porque nós temos um concerto verdadeiro, nós temos uma aliança que não poderá ser quebrada, e esta aliança é com Yahushua HaMashiach. Por isso você não precisa de coluninha, você não precisa de arquinha, você não precisa de estrelinha, você não precisa de mãozinha, você não precisa de nada desses inhos que são entregues nas religiões. Isso são amuletos, isso são chamados de Baalins, que eram figuras pequenininhas de objeto ou de coisas que o povo usava para dar sorte, para trazer sobre eles prosperidade, para trazer paz na sua casa. Hoje o que nos traz paz dentro da nossa casa, na nossa vida, é Yahushua HaMashiach. Por isso você não precisa de arquinha, você não precisa nada disso. O Eterno proíbe que você leve essas coisas para dentro da sua casa. Olha o que está escrito aqui. Não se dirá mais a arca do concerto de Elohim, nem lhe virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Você não deve ir buscar esse tipo de adereço, de amuleto dentro de lugar nenhum, de religião nenhuma. Tudo que derem dentro dessa religião é contrário à palavra do Altíssimo. O Altíssimo condena.
Olha só, é isso que ele está dizendo aqui, não se fará mais. Não farão uso mais disso. Nós temos Yahushua HaMashiach, o único Salvador, aquele que veio e morreu e ressuscitou por mim e por você. Para que você vai querer levar para sua casa arquinha, coluninha? Eu já vi o absurdo, réplicas do Monte Moriá. Nada disso vai trazer nenhum tipo de benefício para você. Você precisa unicamente de Yahushua HaMashiach, o Salvador da humanidade, aquele que pagou o preço por você com o sangue dele. Pois ele diz lá no livro de Yohanan, no Evangelho de João, que tudo o que pedíssemos em nome dele, não é em nome dele e através de uma arquinha, em nome dele através de uma coluninha, em nome dele através de uma estrelinha, nada disso você precisa. Você precisa unicamente conhecer o nome verdadeiro do Mestre, de Yahushua HaMashiach. Esse nome é o nome sobre todo nome, é o nome inefável, é o nome todo poderoso. É no nome dele que você cura o enfermo, que você expulsa o demônio, é no nome dele que você é liberto, é no nome dele que você é restaurado, é no nome dele que você tem a sua vida mudada. E é só dele que você precisa. Então, para você que gosta de ir nas religiões, buscar esse tipo de adereço. Foto de líder da religião. Salmo 91 num papel. Salmo 23 num papel. Tudo isso são amuletos usados pela religião e que você não precisa. Você só precisa de Yahushua. Você precisa ter uma aliança real e verdadeira com aquele que vive e que reina para todo sempre, com aquele que morreu e que ressuscitou por você. E ele suprirá todas as suas necessidades. Ele te dará saúde, ele te dará prosperidade, ele te dará paz, ele te dará alegria, ele te dará felicidade. É dele que vem o teu bem-estar, é dele que vem a tua segurança. Ele derramará sobre a sua vida Shalom, pois ele disse: a minha Shalom eu te darei, e não darei como o mundo dá, uma paz momentânea, mas eu te darei paz e uma paz verdadeira. Então você não precisa desses amuletos, desses badulaques, desses adereços, desses objetos. Eu quero fazer uma série só falando sobre isso. Foi por causa disso que o povo de Israel se tornaram escravos, porque eles se misturaram com as nações e começaram a fazer uso dos mesmos objetos que as nações usavam. Eles começaram a levar para dentro das suas casas objetos de fertilidade, estatuetazinhas da deusa da fertilidade, e aquilo eram os Baalins. Os Baalins, o que é os Baalins? Eram esses objetos usados para dar sorte, usado para colocar dentro da sua casa, em determinados lugares, para trazer prosperidade. E a prosperidade vem do Eterno, vem do Todo-Poderoso. Você não precisa nada disso, você precisa unicamente ter o Eterno, o Soberano, o Rei dos Reis, habitando em seu coração. Esse é o ensinamento verdadeiro. Este é o verdadeiro Evangelho. Eu vou ler mais uma vez, para que você entenda. Olha só: e vos darei pastores segundo o meu coração, não segundo o coração deles, não segundo as religiões, não, segundo o coração do Eterno. Começa a pedir para ele. Se você frequenta, vai a uma religião, se você é uma pessoa que vai lá só buscar na terça-feira do não sei do que, na quarta-feira não sei da onde, para buscar isso, buscar aquilo, você vai receber uma rosa, você vai receber um bambolê, você vai receber um capacete, você vai receber isso e aquilo. Não vá atrás disso, você não precisa disso. Você precisa daquele que é todo poderoso, daquele que fez os céus e a terra, e é dele que vem a tua vitória. Olha só,
e vos darei pastores segundo o meu coração, o Eterno falando, que vos apacentem com ciência. Com ciência. Aí você pode perguntar, profeta, mas então por que o Eterno mandou que Aharon fizesse a arca do concerto? Ela era um ponto de contato da fé das pessoas. O capítulo 12 do livro de 1 aos Coríntios, você vai ver ali onde o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo fala dos dons, e um dos dons é o dom da ciência. Da mesma maneira que a ciência usa elementos naturais para desenvolver remédios, para promover a cura. Olha só, a ciência, ela pega o veneno da cobra, injeta em um animal de grande porte, para que o sangue daquele animal desenvolva os anticorpos que vão combater o efeito do veneno da cobra. E aí depois eles tiram o sangue daquele animal e faz uma filtragem naquele sangue, e tira os anticorpos e faz o soro antiofídico, que combate o efeito do veneno da cobra. Isso é a ciência natural. Da mesma maneira, se usa elementos naturais para despertar a fé das pessoas. Então aquela arca, ela foi construída como um ponto de contato da fé. E as pessoas temiam ao Eterno através daquela arca, porque ali dentro estava o mã, ali dentro estava a vara de Aharon, ali dentro estava elementos que mostrava eventos a qual o Eterno havia manifestado a glória dele. Então quando a pessoa olhava para aquela arca, a verdadeira, não é esse monte de coisinha aí que você recebe nas religiões, não, a verdadeira que o Eterno recolheu. O Eterno, ele recolheu aquela arca. E quando nós chegarmos na cidade santa, ali vai ter aquela arca, como testemunho. Por isso ela era chamada de arca do testemunho, Aron Habrit, a arca do testemunho. Olha só, ali era usada como um testemunho, para que as pessoas não se esquecessem do que o Eterno havia feito ali, do que Elohim havia feito. Olha só, isso era ciência. Isso era ciência. Um dia Yahushua HaMashiach cuspiu no chão, fez um barrinho e passou no olho do cego, e o cego foi curado. Isso é a ciência do Eterno. É uma ciência inexplicável. Como que lama vai fazer um cego enxergar? Joga a lama no olho de alguém, vê se a pessoa enxerga melhor. Vai enxergar pior ainda. Porém, isso é a ciência do Eterno. Usa elementos como ponto de contato da fé para abençoar aquela pessoa. Da mesma forma que nós abençoamos um copo com água para você tomar aquela água e você ser curado de enfermidade. Isso é o ponto de contato da fé. Isso é a ciência do Eterno. Por isso ele diz aqui: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Com inteligência. Você vai em determinados lugares e você não entende o que é pregado. É um gritaredo que não tem tamanho. Esse dia um irmão aqui na nossa congregação, ele disse: profeta, nenhum profeta sentou com a gente para ensinar. Aí eu perguntei para ele: mas como que o mestre ensinava? Quando o mestre estava fisicamente conosco, como que ele ensinava? Ele sentou no barco, ele procurou uma elevação, ele sentou e ali ele ensinou. Vê se ele ficava gritando, fazendo malabarismo com o microfone, falando em línguas, pulando, gritando, fazendo pampeiro. Não! Ele ensinava. O apóstolo Shaul disse: eu falo em línguas muito mais do que todos. Porém, não adianta nada eu na congregação ficar falando em línguas e ali as pessoas não entender nada. Então é melhor que eu fale poucas palavras que as pessoas entendam do que muitas palavras sem que as pessoas entendam. Shaul disse isso no capítulo 13 de 1 Coríntios. Olha só, ciência e inteligência. Inteligência. Olha só, e ele diz mais:
e acabarão os amuletos nas religiões. É isso que ele está dizendo. E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes, quando a palavra for conhecida da maioria das pessoas na terra, naquele dia, diz o Adonai, nunca mais se dirá a arca do concerto de Adonai, nem lhe virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. E aí você vê religiões buscando o sal do Mar Morto, água do Rio Jordão e dando para o povo. Você não tem que buscar esses tipos de objetos em religião nenhuma. Você tem que crer e confiar em Yahushua HaMashiach. Você tem que buscar Ele de todo o seu coração. Você tem que elevar o seu coração a Ele. Você tem que clamar a Ele. Ele é a nossa aliança. É nele que temos que confiar. Se você levar a minha foto para dentro da sua casa, não vai expulsar mal nenhum da sua casa. Se você levar um objeto qualquer dado de quaisquer religião para dentro da sua casa, coluna, cajado, etc., isso não vai resolver o teu problema. Quem vai resolver o teu problema é Yahushua HaMashiach. É aquele que veio como um ser humano, que morreu e ressuscitou. Quando você tem o Espírito dele na sua vida, quando o Espírito Santo entra na sua vida, você descobre que não precisa de mais nada. Você não precisa de estrelinha, você não precisa de coluninha, você não precisa de arquinha, você não precisa de cajadinho, você não precisa nada disso. Nem de água de Rio Jordão, nem de sal de Mar Morto, nem de azeite de Israel. Você precisa confiar, porque a palavra dele é o suficiente. Por isso ele diz: tudo que pedirde em meu nome, crendo, eu o farei, para que o Pai seja glorificado em vós. A tua fé, a tua crença não tem que ser atribuída a um objeto. Eu vou tomar desse chimarrão aqui e eu vou ser curado. Não, quem te cura é Yahushua. Você pode sim tomar desse chimarrão e o Eterno pode usar como um ponto de contato da fé para te abençoar. Ele pode, porque é a ciência dele. Mas confia plenamente em Yahushua HaMashiach, o nosso Salvador, e ele fará o milagre acontecer na sua vida. Eu quero orar por você. E eu quero dizer para você: confia no Eterno, plenamente, e para de buscar coiseira, para de buscar fitinha amarrada no braço. Eu preciso da fitinha. Vê se Yahushua amarrava fitinha em braço de alguém. Para de buscar coluna, buscar isso, aquilo. Busque uma fé genuína, o conhecimento da palavra. Inteligência, seja um fiel inteligente, seja um messiânico inteligente, e não um religioso, perdão da palavra, burro, que vive buscando todo tipo de coisa, e que não traz resultado nenhum. E quando você leva essas coisas para dentro da sua casa, você está declarando que você não confia no Eterno, que você não precisa do Eterno para fazer nada, que aquele objeto vai fazer. Então não pegue mais isso dentro das religiões, não fique pagando caro por essas coisas. Confia plenamente no Eterno, de todo o seu coração. Seja fiel naquilo que Ele determinou. Ele determinou que sejamos dizimistas, então é isso que seremos. Ele determinou que devemos fazer ofertas alçadas na nossa congregação, então faremos. Ele determinou que devemos fazer ofertas voluntárias em nossas congregações, então faremos. É isso que precisamos fazer: obedecer a palavra do Altíssimo, obedecer às Sagradas Escrituras, porque nenhum ser humano, seja ele judeu, seja ele mineiro, seja ele carioca, seja ele paulista, seja ele paranaense, seja ele israelita,
seja ele askenazi, seja ele de qualquer aceitação, ninguém está acima da palavra do Altíssimo. Ninguém está acima. Eu não estou. Sacerdote, bispo, profeta, apóstolo, ninguém está acima da palavra do Altíssimo. E o que você deve fazer é obedecer às Sagradas Escrituras e confiar naquele que veio como um ser humano, que veio e pagou o preço por você, porque foste comprado por bom preço. Confia somente nele, e ele fará o resto, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Poderoso Criador dos céus e da terra, Pai, neste momento eu uso o poder e a autoridade que há no nome do teu Filho, porque ele recebeu um nome sobre todo nome, porque ele não recuou em nenhum momento, ele não desistiu de nenhum de nós, mas ele demonstrou tão grande amor, que ele morreu e ressuscitou por nós. O amor dele foi demonstrado antes mesmo que qualquer um de nós o aceitássemos. Mas nós reconhecemos que ele é único, Ahad, que ele é único e que não há outro além dele. Ficamos somente com a sua palavra, obedecemos somente às Sagradas Escrituras, pois sabemos que através dela cremos, e quando cremos, tudo o que determinamos há de ser feito. Pai querido e amado, eu uso este poder e esta autoridade para abençoar esta vida, a vida de todos que estão me vendo. E se alguém doente, Pai, como prova de que é o teu nome que pode todas as coisas, o nome de Yahushua, eu ordeno a cura e a dor, o câncer no seio, o câncer no esôfago, no estômago, o diabetes, a tristeza, a depressão, a opressão, todo o mal, ouça minha voz agora e cai por terra, no nome de Yahushua HaMashiach, o Salvador. O Espírito que tem atuado nesta vida, o Espírito que tem atuado nesta casa e nesta família, causando sofrimento, causando a contenda, a divisão, causando a tristeza, causando as maldições, eu paraliso agora, pois está escrito, Pai, na tua palavra, que o Filho de ti se manifestou para desfazer as obras do maligno, e como Filho, Pai, neste momento, eu desfaço agora toda a obra maligna que tem atuado contra esta vida, toda a maldição, toda a perturbação, toda a doença e toda a enfermidade. Ouça minha voz agora, no nome de Yahushua HaMashiach, sai desta vida, sai desta casa, sai desta família, todo mal, sai agora, vai embora e não volta mais. E eu declaro, Pai, a partir deste momento, no nome do teu Filho amado, esta pessoa curada, liberta, livre e abençoada, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vê, amém. Glória ao Todo-Poderoso. Tome posse, creia, receba esta oração na sua vida, receba esta fé, que é uma fé verdadeira, genuína, e toma posse da sua vitória. Confia no Todo-Poderoso e o mais Ele fará. Venha participar conosco aqui na nossa congregação, todos os dias, só não segunda-feira, mas todos os dias, 7:30 da noite, você vai vir aqui, vai receber uma palavra de fé, vai receber uma oração de fé, porque a oração da fé salvará o doente, e você será grandemente abençoado. Venha participar conosco, Rua Eduardo Chaia, encontro com a Rua Salvador Schneider, bairro Boqueirão, cidade de Guarapuava. O número é 2899. Você vai chegar aqui e vai ver na frente da rotatória, se você vir do centro da cidade, você vai ver à esquerda a nossa congregação, o teu Elohim reina. E você vai vir, vai participar conosco, e eu tenho a certeza que aquele que é todo poderoso estará tocando na sua vida e te abençoando grandemente. Um forte abraço a todos, que o Criador dos céus e da terra te abençoe e te guarde, te proteja, te dê saúde e muita prosperidade. Nunca se esqueça, o teu Elohim reina,
O nosso Elohim reina e reinará para todo sempre. Shalom, shalom.